Voltando então com as notícias do esporte, Oswaldo chegando aqui com a gente. Oswaldo, que notícia, a renúncia do presidente do Guarani. Você já tem informações? O que aconteceu exatamente? Muito bem, na verdade, Eduardo, a gente recebeu a informação pela manhã, o presidente Marcelo Mingoni, reunido com os seus assessores, com os seus pares de diretoria, decidiu pela renúncia do comando do Guarani. É a notícia que pegou todo mundo de surpresa. A administração do presidente Marcelo Mingoni, ela foi pautada por compromissos com os jogadores, salários em dia, mas muitos problemas fora do campo. O último deles agora, ou um dos últimos, a questão do leilão do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais recentemente, a negociação do atacante Bruno Mendes, uma negociação extremamente conturbada. Os direitos econômicos do jogador estavam penhorados. O Guarani não poderia ter feito a negociação. E aí a situação realmente ficou praticamente muito pesada e até insustentável. Mas a Roberta Campos, nossa companheira, nossa colega, esteve e tem notícias do Guarani Futebol Clube, principalmente relacionada, é claro, a esta renúncia do presidente Marcelo Mingoni há poucos instantes. Aqui no Estádio Brinco de Ouro, a informação é que o presidente do clube, Marcelo Mingoni, está reunido com assessores, conselheiros e o departamento jurídico e deve anunciar a qualquer momento a renúncia dele ao cargo de presidente. Nos últimos dias, o clube tem enfrentado uma série de problemas. Nesta última semana, um escândalo envolvendo o nome do Guarani. O clube teria vendido os direitos econômicos do jogador Bruno Mendes, sendo que ele estava penhorado por conta de dívidas trabalhistas. Há cerca de 2 semanas, o Estádio Brinco de Ouro quase foi leiloado. O departamento jurídico conseguiu evitar isso, dando um outro terreno do clube como garantia à justiça. Roberta Campos, de Campinas. Maravilha. Portanto, as informações aí, obrigado pela participação, nossa Roberta Campos, estão aí as informações. O presidente já efetivou a sua renúncia. Claro que agora haverá, provavelmente na segunda-feira, uma entrevista coletiva para que as coisas automaticamente sigam dentro das normas estatutárias do Guarani. Ainda não tem nenhum novo nome, não. Eles vão definir isso. Em princípio, a tendência é que a vice-presidência jurídica e que até mesmo os próprios pares de diretoria se reúnam para que um novo um presidente interino assuma até que novas eleições possam acontecer. O presidente Marcelo Mingoni assumiu no final do ano passado, na transição, quando o presidente Leonel Martins de Oliveira também deixou o clube depois de uma assembleia. Foi um impeachment que tirou o presidente Leonel Martins de Oliveira. Na verdade, a situação é bastante curiosa. No ano passado, o peso era muito grande de críticas em relação ao presidente Leonel, porque o Guarani ficou 7 meses sem pagar salários para os jogadores. Mas as questões trabalhistas, ao que parecia, estavam sob controle. Houve uma inversão na situação. Os salários dos atletas começaram a ser pagos corretamente, mas muitos problemas jurídicos novamente, especialmente esse do Bruno Mendes, que é um problema complicado, viu, Eduardo? Agora, Oswaldo, você está falando desses problemas aí nos bastidores, né? Segunda-feira, inclusive, então, tem outras informações nessa coletiva, vai esclarecer agora, né, o futuro do Guarani, mas dentro de campo também, você está falando fora do campo, mas dentro do campo o Guarani também teve um campeonato brasileiro, Série B muito complicado também, uma má fase, né? É uma fase, inclusive assim, essa notícia pega a coletividade bugrina também de surpresa, depois de mais uma derrota do time na Série B. O Guarani tem poucas chances de ser rebaixado, mas elas existem matematicamente. O time perdeu ontem para o Avaí por 1-0. A gente tem, inclusive, lances do jogo para você conferir. O Guarani teve que se virar para não sofrer um gol logo no começo da partida. A pressão do Avaí foi muito grande e Emerson trabalhou bastante. Quando não foi o camisa 1, o lateral Medina apareceu para salvar em cima da linha. E essa foi a história do jogo em toda a etapa inicial. O time catarinense atacava e o goleiro bugrino, com belas defesas, evitava os gols. O único lance do Guarani foi nesta tentativa de Fabrício, que Moreto mandou para escanteio. Depois do intervalo, pouca coisa mudou. E aos 9 minutos, Juninho deu belo passe para Laércio, que pegou de primeira e fez um lindo gol. Avaí 1-0. A partir daí, o Bugre tentou reagir e Fumagalli quase empatou de cabeça. O volante Luzmar foi expulso e complicou ainda mais a vida do Bugre. E mesmo com 1 a menos, o time conseguiu o gol nesta cabeçada de Rodrigo Arroz. Mas o árbitro Cláudio Lima e Silva assinalou falta e anulou um lance polêmico. Veja novamente. E o placar não mudou mesmo. Final Avaí 1, Guarani 0.
Muito bem. Guarani tem mais 2 partidas para fazer agora. No próximo sábado joga contra o CRB em Maceió e no outro sábado, dia 24, recebe o São Caetano. Mesmo com essa derrota, o time pode hoje matematicamente se livrar de vez do rebaixamento, mas precisa de uma combinação de 2 resultados. Precisa de uma derrota do Guaratinguetá para o Vitória em Guaratinguetá e precisa que o CRB não vença, no máximo empate com o Ceará em Fortaleza. Você falou que esse risco é pequeno, risco de rebaixamento, mas tem que fazer a sua parte realmente para afastar esse risco de rebaixamento. Já tem definido o nome do novo presidente do Guarani, então? O presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Ferreira, que assume nesse momento. O ex-presidente do Conselho Deliberativo também deixou o clube depois de uma assembleia tumultuada, Antônio Sagula, e agora o Rodrigo Ferreira assume esse momento do Guarani. Um momento conturbado do time, politicamente falando, dentro do campo a má fase, faltam 2 jogos ainda e o time ainda luta para não cair. Segunda-feira e hoje no Jornal Regional, cobertura completa, mais detalhes da renúncia do presidente Marcelo Mingoni. Tá ok, informação ao vivo em primeira mão, definido o novo presidente do Guarani. Obrigado então pelas suas informações, Oswaldo. Até mais.